Eu quero repartir com vocês, nessa manhã, uma expressão que veio ao meu coração, olhando o texto bíblico, nas entrelinhas de um texto, mas que eu acho que tem a ver com todos nós indistintamente. Como viver relacionamentos difíceis? Como enfrentar relacionamentos difíceis? Alguém aqui, eu não estou falando de marido e mulher não, estou falando de amigos, estou falando de todos os tipos de relacionamentos que estamos expostos. Eu queria levá-los a um texto de Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 4. Ele está encerrando a sua carta à igreja de Filipenses, e ele faz uma citação que me faz pensar que parte dessa carta aos Filipenses foi escrita para apaziguamento de uma situação que eles estão vivendo como igreja. E a verdade, meus irmãos, é que todos nós, indistintamente, podemos viver momentos de difícil realidade para nós, no que diz respeito às nossas relações, os nossos relacionamentos interpessoais. As pessoas têm as suas maneiras de enxergar a vida, as pessoas têm o jeito de olhar para a vida, olhar para as coisas e terem opiniões divergentes sobre determinados assuntos. Esse é o tempo que nós vivemos, um tempo da tirania da opinião. Todos nós precisamos ter e desenvolver e apresentar uma opinião, e por conta disso, muitas vezes, nós temos relações abaladas, porque nós acabamos dando mais valor à opinião do que à pessoa. E nisso, a gente pode tropeçar no que diz respeito ao chamamento de Deus para vivermos unidade, para vivermos a realidade do Evangelho de Jesus para a nossa vida. Isso não é uma novidade. Essas questões não são questões de novidade, elas são questões até mesmo corriqueiras na vida. Todos nós enfrentamos um dia em que alguém pode não querer alguma coisa que nós estamos oferecendo, ou não concordar com algumas coisas. Antes de começar a reunião aqui, eu estava enviando os nossos vídeos de transmissão para as pessoas, diversas pessoas. Alguns grupos que me acessam e enviam coisas, eu resolvo enviar de volta a transmissão do nosso culto. Uma dessas pessoas me respondeu que não queria receber mais, não era um evangélico e não queria receber. As pessoas estão assim, ao invés de simplesmente não assistirem, elas precisam expor as suas contrariedades. E nós muitas vezes vamos entrando por esse viés na nossa vida e não vamos acertando e ajustando a nossa vida à Escritura. E a gente pensa, mas isso é coisa de gente que não conhece Jesus. E Paulo vai mostrar para a gente que não é bem assim. Que algumas vezes nós que conhecemos Jesus também passamos por essas dificuldades relacionais. E precisamos, então, ajustar as nossas maneiras aos princípios da palavra de Deus. Observem com detalhes o texto de Paulo, logo no início do capítulo 4. Ele vai dizer assim: portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. E aí ele vai para um assunto que parece que não tem a ver com a carta. Ele desce para o ambiente de uma relação pessoal. Olha o que ele diz: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique, duas pessoas da igreja de Filipenses, né? Alguém pode dizer, são duas mulheres, pode ser, eu não sei aqui, Evódia está mais para mulher mesmo, mas Sintique, não sei, poderia ser um homem, mas isso não é importante. Então essas duas pessoas, olha o que Paulo está rogando. Lembram-se de quando ele escreve no capítulo 12 de Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos... É um rogo, é alguma coisa para além de um pedido simples. Ele está profundamente incomodado por essa circunstância. E ele diz assim: rogo a Evódia e também a Sintique. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique
é que vivam em harmonia no Senhor. O que está acontecendo provavelmente? Um processo de desarmonia relacional. Um processo que talvez esteja já, pela grandeza, afetando as relações da igreja. Um processo que talvez esteja levando um grupo para um lado e outro grupo para o outro. Lembram-se quando ele escreve sobre a manifestação de algumas pessoas que diziam: um é de Paulo, eu sou de Paulo; o outro, eu sou de Apolo; o outro, eu sou de Cefas ou Pedro; e o outro grupo dizia: eu sou de Cristo. Estamos falando de pessoas que já conheceram a Jesus, que estão vivendo a relação da comunidade cristã. Todavia, as suas opiniões, muitas vezes divergentes, se transformam em opiniões mais importantes do que as pessoas que estão convivendo. Quando uma opinião se transforma em alguma coisa mais importante do que o outro, nós precisamos reavaliar a nossa maneira de ver a vida e de viver a nossa fé cristã. E ele diz mais: sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram. Presta atenção aqui no currículo que Paulo vai apresentar dessas duas pessoas. Lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Preste atenção nisso. Muitas vezes nós traduzimos e simplificamos demasiado as questões da expressão da fé, e a gente quer botar ovelhas de um lado e bodes do outro constantemente. Mas muitas vezes, mesmo no meio das ovelhas, há conflitos. E a pessoa não deixa de ter uma relação com o Senhor. Mas nós talvez estejamos vivendo a nossa vida a partir de uma perspectiva equivocada, a partir de processos equivocados processos interiores equivocados, uma maneira de olhar a vida equivocada. Paulo está dizendo: eu rogo a Evode e a Sintique que vivam em harmonia. Há uma necessidade de harmonizar opiniões, há uma necessidade de harmonizar maneira de viver, há uma necessidade, isso para além, até claro, vale para casamentos, vale para casais, mas há uma necessidade. E ele, na sua carta aos Filipenses, que é chamada Carta da Alegria, ele está pontuando essas questões e ele está colocando um peso importante nessas questões. Tanto que ele está escrevendo para uma carta geral, ele está escrevendo sobre uma situação pontual de duas pessoas. Porque essas situações podem transtornar o ambiente da igreja. E nós precisamos ter cuidado, para que nós, no afã de termos razão, porque essa é uma outra questão do nosso tempo, a gente briga para ter razão, e as redes sociais estão apinhadas de discussões, de ideias, para que alguém possa ter razão. As pessoas deixam de respeitar o outro para poder ter razão, e querem impor aos outros o seu pensamento. Essa não é a maneira de vivermos o Evangelho de Jesus. Contrariamos, quando fazemos isso, contrariamos a maneira que o Evangelho propõe para que vivamos. Isso não quer dizer que você não tenha a sua opinião, mas quer dizer que você sabe lidar com a opinião contrária. Quer dizer que você sabe como lidar com isso. Paulo está chamando essas duas irmãs dizendo: eu rogo a vocês que vivam em harmonia. E pede a um dos líderes da igreja que ajude essas pessoas a viverem em harmonia. Porque elas são úteis, elas trabalharam, elas se empenharam, elas são pessoas ativas no reino de Deus, os seus nomes estão escritos no livro da vida, mas estão vivendo de maneira inadequada às relações da igreja. Nós podemos estar salvos, meus irmãos, mas vivermos coisas inadequadas na relação um com o outro. E nós precisamos avaliar isso, porque aquilo que a gente está fazendo
pode causar um mal gigante às pessoas que estão à nossa volta. Isso deve ter se tornado uma espécie de problema na questão da sua realidade da igreja de Filipenses. Mas o que Paulo propõe nessa carta, que pode então nos orientar a nos relacionarmos de maneira diferenciada, a não estarmos supervalorizando as diferenças, a não estarmos supervalorizando as divergências, a não estarmos supervalorizando aquilo que nos afasta, que nos separa, mas que os nossos olhos estejam voltados exatamente para o encontro, para a harmonia das relações dentro das realidades possíveis para nós. Em primeiro lugar, essa é a vontade de Deus para nós. Paulo diz para elas: rogo a Evódia e a Sintique que vivam de maneira harmônica. Não há coisa mais importante, e aqui eu estou diante de músicos como o Júlio, a harmonia na música, Júlio, é tudo, não é verdade? Uma música desarmonizada, ela pode comprometer até mesmo a capacidade de discerni-la. E nós, como igreja de Jesus, precisamos também pensar nisso. Uma igreja desarmonizada pode comprometer a manifestação e a visibilidade desta mensagem que carregamos. Portanto, nós somos convidados pelo Senhor a viver de tal maneira que as nossas relações sejam harmônicas, não sejam no sentido de uma vontade que se sobrepõe à outra, mas uma harmonia que seja, no caso, a ênfase e o objetivo das nossas relações. Muitas vezes, uma esposa pode ter razão, mas se ela não tiver harmonia no seu relacionamento conjugal, ela pode produzir insatisfação crescente e ainda maior. O marido pode ter razão em determinados assuntos. Eu falei primeiro a esposa, razão, porque geralmente quem tem mais razão é a mulher mesmo. Mas assim, o marido pode ter razão em determinados assuntos, mas ele precisa produzir harmonia. E muitas vezes, como a gente faz isso? Como que a gente consegue trazer de volta a harmonia que se foi nas nossas diversas relações? Pense, nós nos relacionamos com diversas pessoas, o universo é muito grande de pessoas que a gente se relaciona. O que a gente precisa fazer? Paulo vai nos dar algumas dicas de como fazer isso e como viver isso. No versículo 8 do capítulo 4, ele vai traduzir isso, porque todas as questões relacionadas à reflexão e ao pensamento vêm passando pela nossa cabeça. A gente muitas vezes discute e desarmoniza-se com alguém por conta de um pensamento que é contraditório. Olha o que Paulo diz então, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, para acabar a discussão, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, se não houver uma transição na nossa maneira de pensar e nas coisas que pensamos, nós podemos estar alimentando pensamentos contrários àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então eu preciso enquadrar a minha vida aquilo que o Senhor, pelo Evangelho e a palavra doutrinária do apóstolo, está nos orientando. Pense nas coisas que sejam saudáveis. Muitas vezes nós nos deixamos tomar por pensamentos acerca dos nossos irmãos que vão fortalecendo as nossas dores, vão fortalecendo os nossos muros interiores nas relações que temos. E a gente precisa ter cuidado com isso. E ele diz aqui, finalizando esta parte do texto: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim,
e o Deus da paz estará com vocês. Ponham em prática. Eu tenho insistido e tenho martelado nessa tecla já há alguns anos. O grande problema que enfrentamos não é a falta de conhecimento das coisas, mas é a falta de prática das coisas que conhecemos. E Jesus deixa claro no final do Sermão da Montanha que se não colocarmos em prática o que recebemos dele, nas nossas relações, que tem a ver com tudo, se você ler Mateus 4, 5, 6 e finalizando o 7º, você vai ver que existem vários ensinamentos práticos do cotidiano. Como reagir, como agir, como entender e como realizar a sua vida na jornada que está proposta para cada um de nós. Mas ele vai dizer no capítulo 7 de Mateus, encerrando o Sermão da Montanha, uma questão singular. Que aquele homem que constrói a casa sobre a areia é assemelhado, ou aquele homem que ouve a Escritura, ouve a palavra, ouve os ensinos, mas não coloca em prática, é assemelhado a alguém que constrói a sua casa sobre a areia. E uma das coisas categóricas do texto de Mateus 7 é que a tempestade sempre vem. Ela vem para bons e vem para maus. A tempestade chega um dia. E se nós não estivermos alicerçados, efetivamente alicerçados, eu tenho aqui, pelo menos de conhecimento meu aqui, no culto de hoje, 2 engenheiros, o Paulo e o Julinho. E esses engenheiros sabem exatamente o que eu estou falando, a importância, o valor do alicerce, do fundamento. A gente pode construir uma casa linda com um fundamento frouxo e sem chegar no lugar onde a estrutura precisa estar colocada. A tempestade vem, irmão. Eu não quero ser fatalista, eu não quero ser profeta do caos, mas isso eu posso atestar com segurança. A tempestade sempre vem. E uma das coisas equivocadas na vida é tentar evitar que a tempestade chegue. O que nós temos que fazer é firmar as nossas estruturas, firmar a nossa estrutura. O Eliezer também mas não é da área civil, né, Eliezer? Ou é civil? É mecânica e elétrica, então serve também porque entende, quando vai somar as matemáticas lá, acaba chegando nesse mesmo número. Mas a gente precisa ter esse cuidado, porque a gente fica tentando e lutando para evitar que a tempestade chegue, mas não luta com a mesma categoria para que a gente viva e pratique os ensinos. E aí, quando a coisa acontece, a gente está abalado. Aí as pessoas estão fracas. As estruturas e fundamentos estão fracos. Paulo está falando para Evódia e para Sintique porque isso poderia trazer uma desestruturação àquela comunidade de fé. Então, cuidado, viva em harmonia, na melhor maneira que você puder. Agora, pastor, eu não estou conseguindo, porque na verdade eu tenho as minhas opiniões. Isso é muito forte e contraditório para mim, eu não sei como fazer. Vamos retroceder 2 capítulos na carta aos Filipenses, vamos ao capítulo 2. E esse capítulo 2 vai então escancarar a realidade pela qual nós muitas vezes nos metemos e não queremos assumir. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa desarmonia está visceralmente ligada ao nosso orgulho. A nossa maneira de querer que o nosso pensamento se sobrepuje ao pensamento do outro. O que a Bíblia diz para nós fazermos? Qual é o caminho de Deus para nós? Ah, pastor, eu precisava de uma mensagem que me sacudisse. Ok, essa se não sacudir você, irmão, eu não sei mais o que sacudirá, porque esse é o cerne da realidade do tempo que a gente vive. Nós estamos vivendo uma realidade, uma sociedade conflitante constantemente. E a gente vai sendo levado como massa de manobra, ora para um lado, ora para o outro. E a gente precisa ter coerência com o Evangelho, com a palavra profética de Jesus sobre nós. Ele disse, vocês são sal da terra. Ele não disse, vocês serão, ou vocês podem ser. Vocês são. E o sal precisa fazer diferença na sociedade em que estamos inseridos. O
capítulo 2, então, vai começar de maneira muito categórica, apontando essa realidade. Vai dizer assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, olha que difícil, irmão, olha que difícil é isso aqui, considerem os outros superiores a si mesmos. Considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide. Todo mundo gostaria que tivesse escrito aqui: cada um cuida da sua vida. A gente gostaria que estivesse escrito isso aqui: projeto vida, cada um cuida da sua. A gente gostaria que estivesse escrito aqui, mas não é isso que está. Olha aqui: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Qual é o meu interesse? Quero isso. Mas o que meu irmão quer? Ele quer aquilo. O que a Bíblia recomenda? Que a gente cuide do nosso interesse, mas também cuide do interesse do outro. A gente consiga chegar na palavra que Patrícia trouxe aqui no culto das 9, ao equilíbrio de todas as nossas relações. E aí ele aprofunda de maneira contundente: não há como vivermos o Evangelho sem prestarmos atenção nisso que Paulo escreve agora. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E ele então decanta, como num filtro de várias fases, ele vai decantando esta atitude de Cristo, até que a gente possa beber desta água límpida. Ele diz assim: que, embora sendo Deus, não considerou que o fato que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Se Jesus, sendo Deus, se esvaziou e não levou em conta o fato de ser Deus, porque eu tenho que levar em conta os meus pensamentos, aquilo que eu quero, as minhas contrariedades precisam estar em destaque. Não, Jesus, tendo ele esse sentimento, essa maneira de viver a vida, ele sendo Deus, ele olha para esse ser Deus e considera isso esvaziado na sua vida e toma a forma humana. Ele desce um degrau da sua realidade. E ele diz: ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se. Essa palavra hoje precisa ser um pouco para desatar esse nó que você deu na sua bola de encher, para esvaziar um pouco mais. Muitas vezes nós estamos muito cheios de nós mesmos, estamos muito pensando que aquilo que a gente pensa é o que é o certo, mas a gente precisa se esvaziar de nós mesmos, como Cristo fez. E ele diz: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, olha a descendência, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, nesse tempo estranho de supervalorização do individualismo, nós precisamos esvaziar um pouco daquilo que de fato a gente acha que é tão importante. Nós somos tão importantes, nós precisamos sucumbir. E todo o caminho de humildade
Eu sei que a gente não vai gostar disso, mas todo caminho de humildade passa pela humilhação. E nós não gostamos de ser humilhados. Nós queremos ser exaltados. Nós só aceitamos ser humilhados porque há um versículo que diz que os humilhados serão exaltados. Aí a gente fica na esperança do futuro. Mas nós precisamos aprender a nos relacionar conosco mesmo. Esvaziar um pouco a nossa capacidade de ter um olhar muito valor, de supervalor sobre o nosso pensamento, sobre aquilo que a gente acredita, sobre aquilo que a gente é, sobre aquilo que a gente pensa, e descer. A escada do sucesso do cristão não é ascendente, é descendente. O Cristo que se fez homem, o Deus que se fez homem, nos ensinou uma escada descendente para chegarmos ao lugar que Deus tem para nós. Portanto, com esse rogo de Paulo a essas duas pessoas da igreja de Filipenses, rogo a Evódia e a Síntique, que vivam em harmonia. Como é que a gente faz isso? Mantendo os nossos pensamentos nas coisas do Senhor e mantendo as nossas atitudes na tábua de valores do Cristo. Seja a sua e a minha atitude as mesmas que houveram em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não avaliou isso como uma supremacia, como um valor a que devia apegar-se, mas se humilhou, tomando a forma de homem, tomando a forma de servo, e foi à cruz por nossa questão, por nossa condição. Que eu e você assumamos um compromisso de sermos agentes da harmonia, agentes do bem-estar, agentes da condição de encontro. Se nós não conseguirmos nos perdoar, há uma questão significativa nisso. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Há um assim como. Que Deus nos ajude a encontrar nas nossas diversas relações sociais a harmonia que precisamos, mesmo que a gente tenha que se esvaziar um pouquinho. Eu diria um versículo que não está na Bíblia: baixe a bola, em nome de Jesus. Cuidado, cuide do outro, do interesse do outro, de como o outro está, em nome de Jesus. Podemos pensar nessa palavra para essa semana, meus queridos? Podemos levar essa palavra para o nosso pensamento, deixá-la decantar e descer e trazer reflexão para a nossa vida? Amém? Quarta-feira vamos estar aqui adorando a Deus, recebendo uma palavra de encorajamento e força, se você quiser, às 8 horas da noite. Segundas e terças temos orações aqui às 9 horas da manhã. Segunda, transmitido online, e terça-feira presencial também, acho que transmitido. Participe, se envolva com as questões da comunidade da nossa igreja, se envolva de tal maneira a ser família, para que a gente de verdade viva o propósito eterno de Deus para a vida de cada um de nós. Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, que você receba notícias extraordinárias da parte de Deus. Que aquelas notícias boas que você estava esperando, mas que não chegaram, cheguem nessa semana. Que aquelas notícias maravilhosas que você precisa e que estavam como que represadas, que haja um desaguar de notícias positivas, abençoadas e boas na sua direção. E que você receba essas notícias e viva tudo que Deus tem para você, para a glória do Senhor. Amém?